Fala galera, então estamos aí voltando com as gravações do canal, né? Com a série Estudando Biasoli Juntos. Cheio de novidade aí para vocês, né? Consegui organizar a minha rotina para voltar aí a gravar aí as aulas para o canal, né? O nosso estudo, né? Quero assim dizer, para o canal. E aí eu tô cheio de novidade, né? A primeira novidade é que meu e-book ficou pronto, né? Então é o e-book que vai trazer aí só os bizus acerca daquilo que a gente vinha, né? Estudando sobre equipamento, gerador, né? Ó, ele tá aí todo voltado, né? Cheio de bizus, certo? E nele também terá algumas questões que quando eu estudo, né? Eu gosto de estudar a parte teórica, porém resolvendo questão que a magia acontece, onde a gente se testa, né? E não tão obstante disso, né? Eu vou estar disponibilizando na bio do meu Instagram, né, o link do e-book, né? Vai estar com um preço bem acessível para que vocês possam acompanhar, tá? Lembrando aí que eu vou voltar a gravar os conteúdos dos capítulos do Biasoli, mas já tem muita coisa aqui no canal. E hoje a gente vai exercitar aquilo que a gente estudou nos vídeos passados. Então eu trouxe um monte de questão aí para a gente resolver junto. Mas antes da gente começar a colocar aqui a mão na obra, mãos à obra, né? Eu trouxe uma provocação para vocês, que é sobre essa expressão, né? Ó, você tem que ler o livro, não adianta, né? A gente tem que entender que quando a gente está estudando aí para concurso, né? Eu já leio tudo aquilo que a gente leu no decorrer dos capítulos do Biasoli, eu já leio imaginando uma questão. Então, eu encontrei uma questão aqui, resolvendo as questões e estudando, eu encontrei uma questão que os caras da banca, ele tirou Ctrl+C, Ctrl+V da literatura, né? E aí, vamos dar uma lida na questão e a gente dá o pontapé inicial aí, tá? Um detalhe interessante, à medida que a gente for resolvendo as questões, certo? Você dá um pause, resolve e aí confere o gabarito e a explicação junto comigo, né? Onde a gente vai estar aí, certo? Estudando acerca, tá? Então vamos aqui ler, tá? É de uma banca aqui da Aspec, né? 2018. E aí a questão diz o seguinte: sobre a produção dos raios-x, assinale a alternativa incorreta, né? Ó, eu já gosto de fazer isso aqui quando eu estou resolvendo questões, né? Ou até provas. Eu gosto de assinalar o comando da questão, né? A gente está pedindo uma afirmativa incorreta sobre a produção dos raios-x. Então vamos ler aqui. Quanto maior a intensidade da corrente, maior será o número de elétrons. A gente cansou de ler isso aqui na produção dos raios-x, né? Que sobre questão de diretamente proporcional, inversamente proporcional, né? Então ele está dizendo que quanto maior a intensidade da corrente, maior será o número de elétrons disponíveis. Assim, maior será a quantidade de raio-x, né? Um detalhe interessante é que ele está falando aqui de intensidade e a intensidade ela corresponde ao mA, né? E aí a gente aprende que a miliamperagem ela é responsável pela quantidade de elétrons. Então aqui está ok. E aí ele fala: a radiação de frenamento ocorre com muito mais frequência do que a radiação característica. E está correto, né? A gente viu lá que no Biasoli ele traz os dois mecanismos de interação acerca da produção dos raios-x. E ele está falando justamente que a radiação de break radiation, frenamento ou Bremsstrahl ocorre com muito mais frequência. Em contrapartida, a radiação característica com menos frequência. Então está correto aí também. E aí ele traz: ao interagir com o anodo, o elétron incidente é transformado em fótons de raio-x. Segura aí. E aí ele traz aqui no item D: o rendimento da geração dos raios-x é de 1%. O restante é transformado em calor. Correto, né? Ó, a gente estudou isso aí, né? Ó, que nos mecanismos 99% é calor e apenas 1% é raio-x. E a gente até estuda que desses 1%, 10% é aquela radiação focal ou a radiação aí útil, né? Os outros 90% desse 1% aqui vai ser a radiação extrafocal, né? E aí, ó,
O nosso gabarito aqui é o item C, porque lá no Biasoli ele traz que não é o elétron que é transformado, certo? Ó, o erro tá aqui, ó. Não é o elétron que é transformado, é a energia cinética. Tanto é que esse elétron ele pode interagir mais de uma vez com o anodo, assim produzindo fótons de várias energias. Tanto é que o feixe ele é aí, né? O feixe ele é policromático, né? Ou seja, ele é polienergético. Então, nosso gabarito C. Porém, olha aqui, né? Gabarito C direitinho. Aí vamos aqui, o item A. Eu trouxe um print do Biasoli aqui que diz, ó, quanto maior a intensidade, ou maior MA, maior será a quantidade de elétrons disponíveis. Assim, comparando que os caras tiraram Ctrl+C, Ctrl+V. No item B, a radiação de frenamento ocorre com muito mais frequência do que a radiação característica. E aí, quando você vai para os trechos dos livros, olha aqui, a gente estudou isso aí, viu? Ó. Ah, mas tá com tempo que eu vi esse vídeo. Vê o vídeo novamente aí, tá? Ó. Então, ó, radiação de Bremsstrahl, Fundamental Break Radiation com muito mais frequência. A radiação característica, ela ocorre com menos frequência na formação dos raios-x. Olha aí o item B também, Ctrl+C, Ctrl+V. E o nosso item aqui, né, que no caso era a alternativa correta, pois era a alternativa incorreta, né, fala, né, ó, após qualquer um desses processos de interação, né, radiação de frenamento ou radiação característica, o elétron incidente continua interagindo até perder toda a sua energia. Assim, o elétron incidente não se converte em fóton, mas sua energia cinética, que é transformada em raio-x e calor. Olha aí, Ctrl+C, o cara mudou só um detalhezinho, né? E aqui, trazendo sobre o rendimento na geração dos raios-x, dizendo que é de 1% e confere, né? 1% em raio-x, 99% dessa energia é calor, certo? Então, a provocação é de que você tem que ler o livro não adianta. E aí vamos começar a nossa rodada de questões. Ano 2016, banca aí, né, ó, o FMG, certo? Uma prova para técnico de radiologia. E ele trazia a seguinte afirmativa: assinale o procedimento radiográfico que é usado o ecrã, tela intensificadora, em apenas um lado do chassi, certo? Então é interessante a gente entender que os filmes eles podem ser biemocionados, né? Biemocionados, ou seja, ter duas emoções, ou eles podem ser monoemocionados, né? Quando eles são monoemocionados, eles só têm um único ecrã, né? Quando eles são aí biemocionados, eles vão ter dois ecrãs. E a gente viu que os filmes monoemocionados são utilizados aí na mamografia. Tá na mamografia. E os biemocionados, eles são utilizados no raio-x convencional, dentre outros, tá? Então, gabarito B, radiografia de abdômen nada a ver, fluoroscopia vai usar as telas intensificadoras, exames nos leitos aí realizam, né, filmes biemocionados. Então, mamografia, o nosso gabarito. Não esquece aí de dar um pause para tentar resolver antes de esperar a minha conferência. Outra aqui, questão 2022, banca IBFC. Aí, né, ó, fiz um filtro, tô resolvendo muita questão dessa banca aí, né, ó, a EBSE é a banca aí da IBFC. E eles elaboraram a questão para o concurso de Prefeitura de Contagem em Minas Gerais em 2022 para o cargo de técnico em radiologia. E aí a questão fala o seguinte, eles trazem uma questãozinha, né, bem alongada e tal. Então vamos aqui. Gostam de um textinho. Quando se fala em radiação ionizante,
é preciso entender as diferenças entre os tipos de raios, sendo que na radiologia os raios-x se diferenciam dos raios gamas, visto que no primeiro é produzido por elétrons, ou seja, fora do núcleo, já no segundo é produzido próprio no núcleo do átomo, sendo que o raio-x é oriundo da eletrosfera e os raios gama são oriundos do núcleo dos átomos. E ele traz sobre a formação dos raios-x, assinale a alternativa correta. Olha o comando aqui, ó, correta. E aí ele traz as afirmativas, vamos lá. A corrente elétrica aquece os filamentos do cátodo, acelera os elétrons em direção ao anodo, o qual serve de alvo para frear os elétrons e produzir, em meio ao efeito termiônico, os raios-x. Ok. Segura aí, vamos ler as outras. Os filamentos, filamentos do anodo. Já começou mal aqui, né? Lembra lá, cátodo, filamento, capa focalizadora, copo de focagem é componentes do cátodo. Então, os filamentos do anodo são formados por tungstênio. Ele acertou a composição. Ao serem aquecidos, liberam elétrons, que são lançados contra o cátodo. Não é o contrário, né? Que tem um alvo também de tungstênio, sendo que esses impactos resultam em raio-x. Ele errou bem aqui, né? Ó, ele descreveu todo o resto ok. Porém, os filamentos são do cátodo. Tá? Os filamentos são do cátodo. Vamos ler a alternativa C. Então aqui, ó, errado. Para cá. Pronto. Através do aquecimento dos filamentos de tungstênio do cátodo, ok, são lançados elétrons contra o anodo, que por sua vez está girando em decorrência do rotor. Com isso, os elétrons sofrem efeito de centrifugação, agitação, produzindo os raios-x. Né? Então você vê aqui, ó, aquecimento dos filamentos de tungstênio do cátodo, ok? São lançados elétrons contra o anodo, ok? Que por sua vez está girando em decorrência do rotor, ok? O anodo giratório. Com isso, os elétrons sofrem efeito de centrifugação, né? Ó, não é agitação, certo? Eles sofrem aqueles dois mecanismos de frenamento, né? Ou de interação característica. Não é agitação, é frenagem, tá? E aí o item D, então aqui é errado. O item D diz: o anodo, em giros de alta velocidade proporcionados pelo rotor, lança elétrons. A função do anodo não é emitir elétrons, é receber os elétrons oriundos do cátodo, né, contra os filamentos do cátodo, né? Então não, né? Ó, ele inverteu as funções aí, os quais são aquecidos e conduzem esses elétrons em direção à janela de saída. Então tá errado, né? Ó. Então, nosso gabarito, a alternativa correta, item A. Né? Ó. Então a gente viu aí que aquele sistema emissor, aquela parte de produção de raio-x e sistema emissor é muito importante, pois as bancas cobram bastante, né? Ó, eu sempre costumo, lembrando que a gente está aqui estudando juntos, né? E aplicando o que a gente já estudou dos capítulos a partir do segundo até o capítulo 6. Vamos para a próxima. Tira o print aí, resolve e depois tu pega as afirmativas. Então, outra banca aqui, né, a UFES, né, é uma prova de 2018 para o cargo de técnico em radiologia. E aí o que ele diz? Sobre as propriedades fundamentais dos raios-x, analise as afirmativas a seguir. Ok. Então, o que ele diz aqui? Os raios-x são formas de radiação eletroquímica. Não, né? Os raios-x são radiações eletromagnéticas, né? Então aqui, ó, errada. Eletromagnética. Tá? 3 pontinhos. Então, errado aqui. Os raios-x são similares às luzes visíveis, com pequeno comprimento de onda. Ok. Os raios-x têm pequenos comprimentos de onda. Lembra que o comprimento de onda ele é inversamente proporcional à frequência.
que eu quero dizer com isso? Que ondas com comprimento de ondas curtos, certo? Ondas com comprimento de ondas curtos, eles vão ter uma alta frequência. Tá lá descrito, né? Então, quando a onda tem um alto comprimento de onda, que é a distância aqui, ó, eles têm uma baixa frequência. A gente aprendeu que é inversamente proporcional. Então, ó, assim como a luz visível, né, tem pequenos comprimentos de onda. 3. Os raios-x são capazes de ionizar gases. Ok. 4. Os raios-x são capazes de fazer certas substâncias fluorescer. Né? E 5. Os raios-x são capazes de produzir uma imagem latente em um filme radiográfico. Certo? Então, o que, que a gente tem aqui? Tá, ó. Só lendo aqui bem, olha como você tem que ler devagar, né? Como você tem que ler devagar. Ele disse assim, ó. Os raios-x são incapazes, né? Então, tá errado, tá? Os raios-x são capazes de ionizar, certo? Então, ó, olha aí, li rápido aqui, né? Eu tô resolvendo com vocês aqui junto. Ó, então, passaria. Portanto, ó, é a importância de você ler pausadamente, tá? Ó. Então, nós temos aqui, é correto afirmar em. Então, nós temos aqui corretas o 2, certo? Ó. O 4 e o 5, né? Que são as afirmativas que dizem aqui 2, 4 e 5. Gabarito D. Né? Então, ó, os raios-x têm comprimentos de onda similares à luz visível, tem pequeno comprimento de onda. Os raios-x são capazes de fazer certas substâncias fluorescer, correto? E os raios-x produzem uma imagem latente em um filme radiográfico. Então, nosso gabarito aqui, ó, 2, 4 e 5 estão corretas. Para a próxima. 2017, a banca UFPR, né? Prefeitura de Araucária, Paraná. Técnico em radiologia. Ó, de novo, ó, com base na produção dos raios-x, ao comando, assinale a alternativa correta. E aí vem dizendo: o filamento de tungstênio, localizado no anodo, é aquecido à incandescência por um transformador de baixa tensão, formando elétrons livres. Segura aí. A aceleração dos elétrons livres é ocasionada pela diferença potencial aplicada à ampola de raio-x. No catodo, o ponto focal, no catodo, ponto focal de tungstênio atinge altas temperaturas durante o freamento dos elétrons acelerados, sendo indispensável o resfriamento da ampola. D. Na formação dos raios-x, ocorre a produção de aproximadamente 99% de raio-x e 1% de calor. O primeiro requisito para a produção de raio-x é o aquecimento do alvo da ampola. É o aquecimento do alvo da ampola. E aí vamos aqui. Primeiro ele pede o comando de alternativa correta. Olha o que ele disse aqui no primeiro. É o filamento de tungstênio localizado no anodo. Já errou aí. É aquecido à incandescência por um transformador de baixa tensão. O transformador é de alta tensão, né? Formado por elétrons livres. Então não, né? Ó, 2 erros aí. Não é a alternativa a correta. Ele fala: a aceleração dos elétrons livres é ocasionada, sim, pela diferença potencial, né? Ó, DDP. Essa diferença potencial que fazem esses elétrons irem em alta velocidade, né? Então, nosso gabarito é AB. Vamos ver por que as outras estão incorretas, né? Ó, ok. No catodo, o ponto focal, né? O ponto focal ele é do anodo, certo? Então, errado. E na formação dos raios-x ele inverteu, né? Ele disse que 99% é raio-x. E não, 99% é calor.
e 1% é raio-x. Olha como eles cobram bastante isso, né? E aí, a E diz que o primeiro requisito da produção dos raios-x é o aquecimento do alvo. E não, né? O aquecimento do filamento, que estaria também errado. Então, gabarito B. Olha aí, né? Um monte de questãozinha sobre produção dos raios-x. Um monte de coisinha aí bacana, né? Bem tranquilo. Você vê que os caras não cobram nada do outro mundo, né? Vamos seguir. Outra banca, Fundatec, Prefeitura de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Tec Radiologia. Quais são os tipos de filtração utilizados em equipamento de raio-x? Né? E aí, filtração, né? Ó. A gente vai falar um pouquinho disso no capítulo 7 do Biasoli, salvo me engano, que fala acerca de qualidade da imagem, tá? Então, segura aí, tá? Mas a gente vai falar disso aqui mais na frente. Mas só para a gente matar aqui a questão. Magnificação seletiva e focal, não. Laminar, reduzida específica, também não. Ondular, sequencial de alta frequência. Trifásica, bifásica e monofásica. Tudo isso aqui está relacionado a sistema gerador, né? Não tem nada a ver. E aí a filtração ela é inerente, adicional e compensatória, né? Que são as filtrações. A gente vai estar falando disso mais lá na frente. Aqui, 2016, né? Do CISA MUSEP no Paraná, Instituto OCP. E aí ele fala sobre o efeito anódico. Olha, também conhecido como efeito talão, efeito Rio, né? O que ele diz aqui sobre o efeito anódico? É correto afirmar, ó o comando aqui, que a intensidade da radiação emitida pela extremidade do cátodo é sempre... Pronto. Aí o que ele fala? Ele fala de intensidade. Sempre fala de efeito anódico, né? A gente vai estar falando o termozinho intensidade. Ele pergunta: a radiação emitida pela extremidade do cátodo, aí ó a interpretação, é sempre menor do que a extremidade do cátodo? Não. Efeito anódico, certo? Ó, eu até costumo escrever o conceito para ir comparando, tá? Então, ó, a intensidade do cátodo é maior do que a do anodo. Então diz, ó, maior que a extremidade do anodo. Ok. Igual à extremidade do anodo? Não, feixe é policromático, né? É polienergético. Igual à extremidade do anodo, repetiu aí, né? Não. Maior do que a extremidade do filamento de tungstênio, nada a ver. Então, gabarito B de bola. Que a banca UniRV, Prefeitura de Rio Verde, Goiás, técnica em radiologia. Por qual motivo o tungstênio é o material normalmente escolhido para o cátodo e o anodo nos aparelhos de raio-x convencional? Olha aí, né? Olha aí que tem no Biasoli bem direitinho explicando o porquê que é o tungstênio, né? Vamos ler aqui. Por qual motivo? Pois tem um número atômico e um ponto de fusão baixo e não derrete ao calor. Não, né? A gente sabe que o tungstênio ele precisa ter um alto número atômico, porque vai estar ligado diretamente com a eficiência da produção dos raios-x, o alto número atômico, e ele precisa ter um alto ponto de fusão, né? O Biasoli vai trazer 3.410 graus Celsius para que eles não derreta, tá? Então, ó, pois este material derrete facilmente com calor? Não, ele não pode derreter, né? Pois tem um número atômico e um ponto de fusão alto e não derrete com calor. Ok. E aí o D, a alternativa D diz assim, ó, na realidade, o molibdênio é um material normalmente escolhido para o cátodo e anodo nos aparelhos de radiologia convencional. E a gente sabe que não, né? Molibdênio aí, né, ó, ele é um dos materiaizinhos utilizados nos anodos da mamografia, tá? Então é errado. E aí o nosso gabarito, item C. E aí, fechando esse bloco 1 de questões aqui, certo? Ó, 2019, banca, Prefeitura de Foz do Iguaçu, Paraná, técnico em radiologia.
Referente aos aspectos físicos da produção dos raios-x. Ao comando, assinale as assertivas a seguir. Então ele quer saber as assertivas, né? As afirmativas certas. Ele diz: a radiação correspondente à emissão de energia, que, dependendo de sua natureza, pode ser corpuscular ou ondulatória. Ok, está dizendo aqui, ó, a radiação que corresponde à emissão de energia. Ou seja, a gente tem um conceito de que radiação ela é a propagação de energia de um ponto a outro. Eu posso classificar ela de acordo com o elemento condutor. E eu classifico em corpuscular ou ondulatória. Corpuscular é quando transporta através de partículas e ondulatória quando transporta através de ondas. Né? Então tá ok aí, assertiva. A radiação ionizante é aquela em que a energia que incide sobre um material é suficiente para arrancar elétrons de seus átomos. Perfeito. Certíssimo também. A radiação eletromagnética não possui carga ou massa e caracteriza-se pela amplitude do espectro de energia dos fótons, como por exemplo os raios-x. Perfeito. Então, as três estão corretas, né? Então, nosso gabarito é 1, 2 e 3. E aí, pessoal, a gente vai fechando esse bloco. Tem mais questões, mas aí por conta aí do tempo, o vídeo não ficar muito extenso, a gente vai ficando aqui por aqui. Eu irei gravar a parte 2, na qual a gente vai estar resolvendo aí documentação radiográfica, dentre outros pontos aí. Um abraço, fiquem com Deus.